Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite. Olha para o crente aí, mais alinhado, está do seu lado aí. Diga para ele, sinta-se honrado em estar ao lado de uma pessoa tão linda e tão nobre como eu. Mão na cabeça dele e ore, porque começamos o ano. Assentados como estão, o devocional continua. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9. Quero compartilhar um pensamento com os irmãos neste primeiro mês do ano. Quero crer que vai ser de grande valia para todos nós. Que Deus continue abençoando, sustentando. Obrigado, meu amigo, obrigado. Dando saúde física, mental e emocional aos nossos pastores. 40? Pastor Aléria, pastor Edmar, pastor Elmar. E fiz 39 anos esses dias, cara de 18, mas já são 39 anos. Desses 39 anos, 21 anos em cima de um púlpito pregando. E viajando esse Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Eu tenho percebido que a igreja ela tem dois problemas crônicos, gritantes, e que desde a igreja mais rica ou a menos favorecida, esses dois problemas coexistem eternamente. E como eu sou um bom observador e sendo um eterno aluno, eu entendi que para cada problema crônico existe uma solução também. E o que eu vou falar com os irmãos, eu vou compartilhar um conselho com os irmãos. Às vezes por força do hábito nós falamos, eu vou ensinar algo para os irmãos. E eu aprendi que a única pessoa espiritualmente autorizada a ensinar a igreja é o sacerdote da igreja. Todos os outros pregadores, mestres, nós compartilhamos conselho. Então eu quero compartilhar um conselho com os irmãos que fará toda a diferença na sua vida, nos seus negócios e na sua família. Provérbios capítulo 9, verso 9, assim está escrito: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor, verso 10, a parte A, é o princípio da sabedoria. Ok. Se eu colocasse aqui e perguntasse a boa parte da igreja o que é temer a Deus, uns diria é orar todos os dias, é ler a Bíblia, é não falar mal do próximo, é jejuar, é ir aos cultos. Você não estaria errado. Tudo isso faz parte de um contexto ou do backstage daquilo que nós entendemos como temor. Mas o primeiro conselho que eu quero dar aos irmãos já no início desse ano é: pare de dar conselho para tolo. Todo o tempo que você investe dando conselho para um tolo é o investimento que você fez criando inimigo para a sua vida, para a sua visão e para os seus negócios. Exemplo: José era o sábio entre os seus irmãos. Todo o conselho que José dava aos seus irmãos e toda notícia que ele reportava ao seu pai era para o bem dos seus irmãos. E o que os irmãos fizeram com José, você conhece a história. Outro exemplo: João Batista vai dar um conselho para Herodes, dizendo que não era lícito, e de fato não era. E o que Herodes fez com João, você também conhece a história. Toda vez que você tenta instruir um tolo, você vai estar investindo e criando um inimigo. Aí alguém diz: comigo vai ser diferente. Vai sim, porque você vai ser mais uma vítima do tolo. Tolo, ele é o seu inimigo, sem nunca ter sentado com você, sem nunca ter tomado um café com você. Porque o tolo, tudo aquilo que é excelente, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é puro, verdadeiro, incomoda o tolo. Agora, o oposto é verdade. Quando você demanda tempo a um sábio, que você dá um conselho para ele, ele potencializa aquele conselho 10 vezes mais. Porque o sábio entende que toda palavra, instrução, conselho que ele recebe é para potencializar o seu futuro. Então o sábio, quando você dá um conselho para ele, ele quer andar nos seus passos. Embora não seja fácil andar com o sábio, mas o sábio entende que toda a verdade que você dá para ele é um bálsamo, é uma instrução, é um presente de Deus para a vida dele. O sábio Salomão
dentro deste dom que ele recebeu do próprio Deus, com 12 anos de idade, ele está nos dando algo que é muito poderoso. Quer ter sucesso? Invista em sábio. Sábio geralmente virá pronto, mas ele tem essência, tem um DNA. E o que é o DNA? É o desejo na alma de vencer. Quando você encontrar alguém assim, invista, porque ele vai fazer dos seus conselhos, do seu investimento, 10 vezes mais. Dentro da minha alma e do meu espírito, eu creio que eu estou pregando nessa noite para homens e mulheres sábios. Vou falar de novo, eu ouvi um amém bem xoxo lá atrás. Eu quero crer que eu estou pregando nessa noite para homens e mulheres sábios. A sua sabedoria será testada nesses poucos minutos de mensagem. No verso 10, pastor Elmar, Salomão faz algo que dentro da minha cabeça, que não é pequena, ele revela um dos maiores segredos da sua tríade que ele escreveu. Para mim, o versículo 10, a parte A, é a chave mestra dos 3 livros que o rei escreveu. Escreveu o livro de Eclesiastes, Cantares e o livro de Provérbios. Os sábios vão dizer que Salomão escreve Eclesiastes, é o seu último livro, é o livro da sua maturidade, mas ele não era um velhinho de 70 anos. Salomão morreu com 53, 54 anos, morreu muito novo. Há quem diga que ele escreveu Provérbios na casa dos 30. E o livro de Cantares, sim, esse livro nós usamos no seminário de casais. Ele escreve assim que o templo é inaugurado, quando ele tem aproximadamente 21 anos de idade. Quando você lê o livro de Cânticos, que nós usamos na analogia para casais, mas o que é o livro de Cântico? Que é a expressão máxima da intimidade, aonde não tem nome, aonde Israel, que é a esposa de Deus, chama Deus de meu amado. Deus olha para Israel e chama Israel de minha amada. É o cúmulo da intimidade entre uma aliança. Provérbios, ele está na casa dos 30, usando toda essa sabedoria que ele recebe de Deus. E nesta parte, nessa pequena parte do verso 10, na minha concepção, ele revela o maior segredo do livro de Provérbios. E qual que é o segredo, pastor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos últimos 15 anos da minha vida, e decidi que vou dedicar ainda mais 15 anos para frente, eu tenho tentado entender a sabedoria na vida de Salomão e na vida de Jesus. Nos últimos 15 anos, essa tem sido a minha obsessão, em estudar a mente de Salomão e a mente de Jesus. Quando eu digo para vocês que essa parte é a parte mais importante, asseguro que está sendo dito. Com toda a convicção da minha alma, eu quero falar isso para a sua vida. Aqui está o segredo de todo o seu negócio, de toda a sua vida e de toda a sua família. Quando o sábio Salomão diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dando um indicativo, ele está dando uma direção, ele está dando a instrução que pode mudar a sua vida. Quando ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo que se a base da minha fé, a base da minha caminhada não for o temor ao Senhor, está tudo errado. Se o motivo de eu ir para a igreja, se o motivo de eu ler a Bíblia, se o motivo de eu orar, se o motivo de eu jejumar, se o motivo de eu não fazer meu devocional, se o motivo de adorar não for temer a Deus, está tudo errado. O princípio base da nossa fé é temer ao Senhor. É o primeiro mandamento que Deus deu para Israel, através do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu, Deus é um, ou seja, tenha um temor diante dele. Salomão está dizendo que este temor é o princípio da sabedoria. A palavra princípio dela, que está escrito aqui, eu gosto muito, gosto tanto que está na capa da minha Bíblia. É Bereshit, isso, Gênesis, começo. Ela se divide em 2 palavras, sendo que a última, Reshit, vem da raiz da palavra Rosh. Rosh significa aquele que governa, aquele que domina e aquele que tem poder. Salomão está dizendo que aqueles que temem ao Senhor anda debaixo do governo da sabedoria, anda debaixo do poder da sabedoria, anda debaixo do favor da sabedoria. Se eu te desse aqui uma folha A4 e uma caneta, dissesse assim, irmã Maria e irmão João, escreve aí todos os seus problemas. Uns escreveriam meia página, outros dariam uma página, outros dariam frente e verso e ainda me pediria mais uma folha. E se você me devolvesse esses papéis e olhasse ali todos aqueles problemas, igual o catálogo da Netflix, de ação, suspense, drama
me enterrou, e você me devolvesse aquele papel, e sobrasse ali um pedacinho no canto dessa folha, eu escreveria qual é o seu problema. O seu problema só é um, irmão. O seu problema é falta de sabedoria. Também, como o mundo hoje só tem um único problema, o problema do mundo hoje é falta de sabedoria. Porque se você tivesse tido sabedoria há 5 anos atrás, você não tinha feito aquele negócio. Se você não tivesse feito aquele negócio, você não estava apertado até hoje. Se você tivesse tido um pouquinho mais de sabedoria, você não tinha entrado naquele maldito relacionamento. Se você tivesse tido sabedoria, você não tinha sido induzido. Hoje você olha para trás dizendo: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 10 anos atrás, com 5 anos atrás. O que te faltou lá atrás? O que te falta hoje? Sabedoria. Porque aonde a sabedoria chega, todos os problemas são sanados, resolvidos, solucionados. O seu único problema é falta de sabedoria. Então olhe para o crente que está do seu lado e diga para ele: eu descobri qual é o seu problema. Diga: não é artrite, não é artrose. Diga: o seu único problema é falta de sabedoria. O sábio Salomão está dizendo que aqueles que temem ao Senhor anda debaixo do princípio, do governo da sabedoria. Para mim alcançar este favor da sabedoria, só existe uma forma. E qual que é a forma? Temer a Deus. Não tem outro caminho pelo qual você consegue acessar sabedoria. A sabedoria divina, ela só pode ser acessada quando você decide temer a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Tá, pastor, mas o que é temer a Deus? Eu disse que a sua sabedoria seria testada aqui nessa noite. Eu creio que aqui está cheio de homens e mulheres sábias. Quem crê nisso, diga amém. De verdade, eu creio que você está sentado ao lado de um homem ou mulher sábia nessa noite. Mas a sabedoria dele vai ser testada. Mas pastor Edmar, pastor Lélia, o que é então temer a Deus? Bíblia aberta, a única coisa que eu sei pregar é Bíblia, irmão. Livro de Deuteronômio, capítulo 14. Eu vou ler 2 versículos. Quando eu terminar o versículo, eu vou medir o nível da sua sabedoria. Livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso 22. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Verso 23: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos, as primícias das tuas vacas e das tuas ovelhas. A última parte: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Cadê os irmãos do aleluia? Cadê os irmãos do glória a Deus? Eu sei, irmão, eu conheço um pouquinho a cabeça de crente. A gente vai falando no culto de milagre, de maravilha, o conjunto canta, a glória desce, é aquele mover, e Deus vai prover, e a enfermidade vai embora, e nós se alegramos, e nós vibramos, e nós pisamos na cabeça da serpente, e é mesmo. Mas quando nós ouvimos a palavra dízimo, oferta, parece que há um bloqueio, não aqui, graças a Deus, mas há um bloqueio na cabeça dos crentes. Domingo eu ia falar de dízimo. Não, eu ia falar de temor. É uma batalha espiritual. Toda vez que você for ler a Bíblia, uma coisa é aquilo que Deus fala, outra é o que Jesus fala, outra é o que os profetas falaram, outra é o que os apóstolos falaram, e por último o que Paulo falou. Calma, não sei eu coloco Paulo por último não. É Paulo que diz, dizendo que depois que ele apareceu aos seus discípulos, por último apareceu a mim como um abortivo. Por que aquilo que Deus fala e Jesus fala está no presente? Porque a palavra de Deus não é velha e nem nova, ela é eterna. Tudo que Deus fala, tudo que Jesus fala é ontem, é hoje e será eternamente. Palavras de Yeshua, ele vai dizer que pode passar os céus e a terra, mas as palavras dele não pode passar. Quem está falando no texto, embora quem está recebendo é Moisés, quem está falando é Deus. E Deus está dizendo que todas as vezes que o ventura, oferta, primicia e dizima, eu estou aprendendo a temê-lo todos os dias. Como eu amo essa palavra. Porque, pastora Lélia, se não tivesse essa última parte do verso 23, alguém diria, não pastor, isso é coisa da primeira aliança, do Antigo Testamento. Mas a última parte diz, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus
todos os dias. Hoje é dia de nós entender e aprender a temer ao Senhor. O sábio Salomão está dizendo que o temor do princípio é o que me garante o acesso à sabedoria. Então o que é temer a Deus? Segundo as palavras do próprio Deus, quando eu cumpro esses 3 tributos que eu devolvo a Ele, eu estou aprendendo a temer a Ele. E o que Deus me devolve? Para quem às vezes tem dificuldade de crer, Ele dá 100 vezes mais. Porque essa era a crise de Pedro. Deixei os barcos, deixei a família, o que vou ganhar com isso? Isso é o incrédulo perguntando. Deixou a empresa falida, que quem salvou foi Jesus, aos 48 do segundo tempo. Mas ele está dizendo, deixou a empresa. Ele está dizendo, Pedro, nessa vida 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. Agora, quando eu creio, Deus me dá sabedoria, que é muito melhor do que 100 vezes mais. Então faça uma pergunta inteligente para esse crente inteligente. Diga para ele, você quer 100 vezes mais? Ou você quer a sabedoria? Salomão, o que você quer? Salomão podia ter dito, meu pastor, quero riqueza, quero fama. Eu quero que o Senhor derrote os meus inimigos, que eu quero colocar no Instagram, hashtag, meus inimigos morreram. Salomão diz, me dá um ouvido entendido, para me ouvir e julgar o teu povo. Está dizendo, me faça um homem sábio, porque a sabedoria é melhor do que o ouro, do que o dinheiro, do que pedras preciosas, do que o carro que você anda, do que a casa que você mora. Bens podem ser tirados de você, sabedoria não. Sabedoria que Deus dá, na crise você prospera, na tempestade você dorme, na crise você empreende. A sabedoria é a coisa mais importante da sua vida, a sabedoria é a coisa mais importante na sua família, a sabedoria é a coisa mais importante nos seus negócios. Por isso nessa noite, eu não vim falar de dízimo, eu vim te dar um conselho. Se você quer alcançar sabedoria, seja temente a Ele. Aleluia. Vou dar 2 exemplos para ganharmos tempo. Então Deus está dizendo através de Moisés que quando eu devolvo os 3 tributos, eu estou temendo. Salomão vai dizer que o temor me dá acesso à sabedoria. E segundo Salomão no Provérbios capítulo 4, a sabedoria é a coisa mais importante. Ok. Quem aqui já ouviu a história? É difícil a passagem, talvez você precisar de ajuda do chat GPT. Quem já ouviu que a história de uma viúva que tinha os filhos e o marido estava morto já há algum tempo, a dívida estava impagável, de repente chegam os credores para levar os filhos. Quem já ouviu essa história? Vocês é bom de Bíblia, hein? Ok. Só que Jesus no Novo Testamento vai dizer, pastor Elmar, que nos dias de Elias, Eliseu tinha muitas viúvas e muitos leprosos. Então ela não era a única viúva na ocasião, tinha outras tantas viúvas. Agora, eu preciso fazer uma pergunta inteligente ao texto. O que essa viúva tinha de especial que as outras não tinham? Ela chega até Eliseu e diz, meu marido, teu servo, morreu, deixou uma dívida e lá estão os credores. E ela fala para Eliseu, mas tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Muda todo o contexto. Quando ela fala, segundo Reis capítulo 4, quando ela fala, tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor, muda tudo. Eliseu faz uma pergunta poderosa, declara-me o que você tem em casa. Declara-me. Por que ele faz essa pergunta? Porque Eliseu entende que se o marido era temente, a morte pode ter levado o corpo físico, mas o princípio do temor deixou alguma coisa em casa. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. E eu quero profetizar, se você consegue levantar uma das suas mãos, eu quero profetizar debaixo dessa autoridade da palavra. 2026 é o ano em que a crise vai vir, sim, mas ela não vai passar da porta, da calçada da sua casa. Eu quero profetizar que este é o ano da devolução, este é o ano da restituição. Eu não sei como foi 2025 para a sua vida, para os seus negócios, mas sobre a vida daqueles que é temente a Deus, se prepare.
prepare, porque lá dentro, não virá da África, não dos Estados Unidos, mas de dentro da sua casa virá socorro e livramento, dentro da sua casa virá o escape. Eu estou profetizando, será que tem alguém que recebe? Não vai vir do profeta lá de outra nação, não, você será o profeta e a profetisa da sua casa, e este é o ano que lá dentro haverá um cântico dizendo: o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Quem crê nisso, glorifique ao Senhor. Ai, meu Deus. Você conhece a história? Bora ganhar tempo. Tem uma botija, pouco de azeite, pega as vasilhas, entra, fecha a porta. Os meninos que, se fossem levados como escravos, carregariam madeiras, pedras, seriam maltratados, dormiriam, comeriam mal. Sabe qual que é o papel deles agora? Pegar vasos vazios, levar para a mãe pegava o vaso cheio, dava na mão dos meninos. Presta atenção. Aí eles iam organizando os vasos. Então eram muitos vasos. Então logo a sala foi enchendo. Aí vai para a cozinha encheu. Mamãe, não tem mais vaga na sala, na cozinha, leva para os quartos. Então vai enchendo os quartos dos meninos. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Mamãe, os quartos estão cheios, tem o meu ainda, vai para o meu quarto. Então vai enchendo, vai enchendo. E ouça isso, eu tenho a plena convicção de que muitas noites essa mulher dobrava ali na sua cama e chorava, desesperada, porque os seus filhos estão sendo ameaçados de ser levados embora. Ela não tem mais paz para dormir, ela não tem paz para comer, ela tem medo de abrir a porta da casa e os cobradores entrar e levar os seus filhos. E agora, nesta mesma cama, em volta desta cama, ela está vendo vasos cheios de azeite. Eu não tenho dúvida que, como uma boa mãe, ela está chorando. E o filho pergunta: mamãe, o que está acontecendo? Nada, depois te explico. Imagina o coração daquela mulher dizendo: muitas noites eu chorei aqui sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, mas agora eu estou vendo provisão onde um dia eu derramei uma lágrima. Meu Deus, eu vou profetizar de novo. É assim que eu prego, é assim que Deus me usa. Eu não sei quantas vezes você voltou para sua casa, passou naquela rua, foi chorando, uma angústia dentro do peito. Eu não sei quantas noites você dormiu preocupado: meu Deus, e amanhã como vai ser? E essa semana como será? A mulher pergunta: meu bem, está tudo bem? Está tudo certo. O filho pergunta: mamãe, está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo certo. Mas só o seu coração sabe como estava aquela angústia. Deus assim manda te dizer: é pela mesma rua, é na mesma casa, no mesmo condomínio, no mesmo apartamento, que o Senhor vai trazer provisão, escape para a sua vida. É na mesma cidade que Deus vai honrar o seu nome. Não precisa ir para outra igreja, fica tranquilo, Deus vai trazer honra sobre a sua vida. Quem crê nisso, em nome de Jesus, glorifique ao Senhor. Ah, meu Deus. Ouça isso. O menino leva o último vaso e ele dá uma palavra para a mãe dele, que você não vai falar essa palavra a partir de hoje. Quando ele fala para a mãe dele: mamãe, acabou-se os vasos, a Bíblia diz que o azeite cessou. Nunca diga isso, porque se eles trouxessem naquele momento um balde, um tambor, Deus ia encher. Nunca diga assim: não, o que Deus tem me dado está autossuficiente. Não, amplie suas tendas, pegue mais vasos, diga: pode mandar, Deus, eu vou criar espaços. Não, que Deus me deu tal o suficiente. Não, mas não é para você não. É porque tem nações para você abençoar, tem famílias para você abençoar, tem uma construção aqui para você abençoar. Deus pode mandar. Enquanto o azeite estiver fluindo, eu vou atrás de vasilha, eu vou aumentar o espaço. Enquanto mais você aumentar o espaço, mais azeite vai chegar, mais provisão vai chegar. Só quem é crente recebe essa palavra: não vai faltar recurso. Alguém está dizendo: olha, muito cuidado, a crise, a política, a esquerda, a direita. Fica tranquilo, o dono do azeite não é da direita nem da esquerda, ele é o Criador dos céus e também da terra. Fica tranquilo, o seu socorro não vem da direita e muito menos da esquerda. O seu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Fique tranquilo, aquele que prometeu, ele não fica pensando entre dois pensamentos, ele é único, ele está sentado em um alto e sublime trono. E a Bíblia vai dizer que ele não é homem para mentir, e muito menos o filho do homem para se arrepender. Se ele mandou buscar vazia,
Maria, vai buscar as vasilhas, porque o azeite já está jorrando. Quem crê nisso? A provisão já está chegando. Glória a Deus, glória a Deus. Diga para o seu irmão, consegue ouvir mais uma história? Amém? Ok. O que fez o azeite multiplicar na casa daquela viúva era o fato do seu ex-marido, o que morreu, ter sido temente. Outro exemplo, esse é mais difícil. Quem aqui já ouviu a história de um homem que perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde? Já ouviu essa história? E é lindo, pastor Elia, ver as pessoas pregar sobre o Jó. Eu acho interessante, porque eles pegam o Jó do capítulo 1, do capítulo 2, já chegam no capítulo 42, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Calma, calma. Capítulo 1, Jó está servindo a Deus. Em algum culto no cosmos, o diabo acessa, pensa que os diáconos estavam dormindo. Aí Deus olha e diz: de onde é que você vem? De andar a terra e passear por ela. Já que você passeou na terra, tem visto meu servo Jó? Aí Deus vai falar 4 qualidades de Jó. Tem visto meu servo Jó? Reto, sincero, desvia do mal e é temente. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Reto, sincero, desvia do mal e é temente. Dessas 4 virtudes, 3 o diabo não dava bola. Porque há quem diga: não, comigo, eu sou reto, comigo escreveu aqui, riscou. O diabo tem medo de você, não? Não, eu sou o cara mais santo, porque eu desvio de tudo quanto é pecado. Eu desvio. O diabo também não tem medo de você. Não, eu sou sincero, porque eu falo mesmo é na face, é na cara. Às vezes falta de educação, mas paciência. O diabo também não dá bola para você. Agora, tem um tipo de crente que o diabo fica endemoniado quando ele percebe que naquele apartamento, naquela casa, naquele bairro, naquela cidade, tem um crente temente. Ele fica possesso de raiva. É um crente temente a Deus. Por que ele fica endemoniado? Simples. Porque o único povo que ele não pode tocar é quem é temente a Deus. E é ele que fala para Deus. Eu penso, pastor Edmar, que naquele dia Deus cegou o entendimento do diabo para o diabo falar algumas verdades. O diabo começa a dizer: mas também, pelo fato de Jó temer ao Senhor, o Senhor não tem cercado ele. O diabo está dizendo para Deus que quem é temente a Deus, por Deus é cercado. Vou falar de novo, hein, que eu ouvi um amém lá em cima bem fraco. O diabo está dizendo que quem é temente a Deus, por Deus é cercado. Existe uma cerca viva em volta de quem é temente a Deus. O diabo está dizendo: eu ando por toda a terra, mas quando chega nas terras do tal do Jó, eu não consigo acessar, porque o Senhor cercou ele. Aí, do que Deus cercou ele? O próprio diabo vai falando: o Senhor cercou ele de bens. Bens, biblicamente, é algo que você não consegue comprar. Família, saúde, amigos, milagres, são bens que com seu dinheiro todo não compra. O que o diabo está dizendo? Pelo fato de Jó temer ao Senhor, pelo fato dele ser um ofertante, pelo fato dele ser um dizimista, pelo fato dele ser um primiciante, o Senhor cercou ele de bens. É por isso que a família dele é saudável, é por isso que ele tem muitos filhos. Eu não consigo acessar a casa desse cara, eu não acesso a família dele, porque o Senhor cercou ele de bens. Ele para por aí? Não, ele continua inapelável dizendo: e não é só bens não, o Senhor colocou algo na mão de Jó, porque onde Jó coloca as mãos, o Senhor prospera. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, receba isso na sua vida. Eu não estou falando de dízimo, eu estou falando de princípio do temor. Quem é temente, irmão, onde ele coloca a mão, pode estar embaraçado, pode estar enferrujado, pode estar parado. Alguém está dizendo: não, todo mundo já passou e não deu certo. Não, todo mundo tentou isso e não funcionou. Mas quando o crente temente a Deus coloca a mão, irmão, a unção de Deus começa a arrumar as peças. E alguém está dizendo: não, isso é impossível. É mesmo. E aí quando ele coloca a mão, o que não era para dar errado dá certo, o que era maldição vira bênção. Crente que é temente a Deus, a mão dele é ungida para prosperar. E ele continua:
As mãos dele, o trabalho dele o Senhor abençoou. E tem mais, Deus. O gado dele do campo está aumentando. O que significa? O diabo está dizendo para Deus que embora Jó não esteja em alguns lugares da sua propriedade, mas pelo fato de ser dele, está prosperando, está crescendo. Palavra para crentes espirituais aqui nessa noite. Decida ser temente a Deus este ano e pelo resto da sua vida. Decida ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. Faça isso em nome do Senhor Jesus, e você encontrará o favor da sabedoria na sua vida. Você vai entender o que fez Jacó prosperar em 6 anos, o que o sogro dele toda a sua vida não conseguiu prosperar. Você vai ver o que José em poucos anos enriqueceu uma nação inteira, que nenhuma nação conseguiria aquilo. Você entenderá o que fez aquela viúva que estava devendo sair da dívida, pagar toda ela, ainda sobrar dinheiro para ela e a sua casa. Você encontrará o favor de Deus na sua família. Talvez isso aqui seja um dos melhores conselhos que você vai receber neste ano. Eu estou dizendo: seja temente a Deus, para que Deus possa cercar a sua entrada e a sua saída, para que Deus cerque a sua família, para que Deus cerque os seus negócios. Ok, capítulo 2. Tem um marido doente, um empresário quebrado e um pai de luto. Novamente, Deus olha para o diabo e diz: tem visto meu servo Jó? Desvia do mal. Ele é reto, ele é sincero, e ele continua sendo temente. Qual que é a sua desculpa em não ser fiel com Deus? Jó na riqueza extrema era temente. Jó com a perda de filhos, saúde e bens, continua sendo temente. Chegamos ao capítulo 42. Deus chega para ele e diz: se você precisa consertar algo, pega 7 carneiros, 7 bezerros, vá até meu servo Jó, e ele vai oferecer o holocausto e vai orar por vocês. Verso 8, chega então ele com 14 animais, e diz: Jó, Deus mandou trazer isso aqui. Se fosse alguns crentes que eu conheço no Brasil aí, por aí, diria: vou vender 7, vou pagar umas contas e oferecer só 7. Deus precisa de 14 para quê? Está doente, está quebrado, está de luto, está com 14 animais na sua frente. Sabe o que Jó faz doente, quebrado e de luto? Oferece os 14 animais. Aleluia. O primeiro ataque que o diabo começou na vida de Jó foi no gado. E por que no gado? Porque era o combustível do altar de Jó. Deus vai restaurar a vida de Jó. Por onde é que Deus começa? Dando saúde para ele? Não. Dobrando seu patrimônio? Não. Pelo altar. Porque é pelo altar que se estabelece a sabedoria. É pelo altar que se estabelece a aliança. É pelo altar que restabelece a restituição. É pelo altar que se estabelece a comunhão. Jó está doente, de luto, quebrado, mas está diante do altar dizendo: se é do Senhor, então recebe, não 13, não 12, mas 14. Recebe, Deus, é do Senhor. Eu estou doente, estou febril, estou quebrado, estou de luto, estou sendo acusado pelos meus amigos, mas aquilo que é do Senhor é teu. Eu continuo temendo ao Senhor, eu continuo declarando que o Senhor é o meu Deus, eu continuo declarando que o Senhor é o dono da provisão, eu continuo declarando que o Senhor é o dono do escape, eu continuo declarando que sobre a minha vida o diabo não terá poder, a crise não terá poder, a escassez não terá poder. Jó está doente, quebrado, mas está no altar adorando, dizendo: eu ainda continuo sendo temente. Querido, nem o inferno, nem os anjos, nem os demônios podem parar alguém que decide ser temente ao Senhor. Eu não sei qual crise que você está vivendo, se é familiar, conjugal, profissional, eu não sei, mas eu bem sei que se nessa noite você fazer uma aliança com Deus, 2026 já é o ano da restituição. 2026 já é o ano onde Deus vai mudar o seu cativeiro. 2026 já é o ano que Deus vai mudar toda a sua história. Só quem crê nisso, em nome de Jesus, fique de pé. Ah, meu Deus. Eu quero que você faça uma oração com Deus.
para Deus. Eu quero que você faça um compromisso entre você e Ele, de que esse ano você vai ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. E você vai ler esse versículo dizendo: Deus, eu quero ser temente porque eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria nos meus negócios. Eu quero sabedoria naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então você encontrará este favor de Deus. Faça isso por 12 meses. Por que 12 meses? Porque eu tenho certeza que nunca mais você vai querer deixar de ser um dizimista fiel, um ofertante e um primiciante. Talvez não seja a mensagem que você queria ouvir, mas é um conselho que eu estou te dando para você no início desse ano, para que o Senhor cerque a sua vida, cerque a sua casa, cerque os seus bens, cerque os seus filhos, cerque os seus negócios. Talvez esse ano seja o ano mais atípico que nós vamos viver, mas mesmo assim, por antecipação, eu estou profetizando que sobre a vida de quem é temente, não tem crise global, não tem crise econômica, não tem crise política. Deus vai te esconder debaixo desse favor. Você vai crescer, você vai prosperar como nunca antes na história da sua vida você prosperou. Eu estou profetizando que neste ano, sobre a vida de quem é temente, o azeite já está multiplicando, a provisão já está vindo do norte, do sul, do leste e do oeste. Deus já está mandando socorro. Fica tranquilo, já existe um direcionamento de Deus para a sua vida, já existe um favor de Deus sobre a sua casa, mas decida hoje ser temente a Ele. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, com muito temor e tremor eu faço essa oração. O Senhor sabe o quanto a minha alma ama a Tua presença. Ouça a oração deste homem e desta mulher. Eu faço uma aliança com o Senhor mais uma vez, como eu faço todos os anos, de que eu continuarei sendo temente ao Senhor. Mamon não terá poder na minha vida, a crise não terá poder na minha vida, as tempestades não permanecerão na minha vida, os vendavais serão repentinos, rápidos e passageiros, porque eu creio no Teu haja, eu creio no Teu falar, eu creio no Teu favor. Cerque as nossas vidas sobre aqueles que decidiram fazer uma aliança com o Senhor e que ainda, Senhor, estão lutando para ser um dizimista, um crente temente. Derrama a sua graça e o seu favor sobre ele. Eu não vim falar sobre dinheiro, eu vim falar sobre temor, porque essa é a base da nossa fé. É neste temor que nós movemos, oramos, pregamos, jejuamos e Te adoramos. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos fiéis nessa aliança, porque eu tenho certeza que o melhor, o maior, o mais poderoso momento e movimento virá sobre a vida desta igreja, dos Teus filhos e das Suas filhas. Assim eu oro, assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Então olha para esse irmão que está do seu lado aí, pegue na mão dele e diga: eu fiz uma aliança com Deus, eu vou ser temente. Há alguém entre nós que quer fazer uma aliança nessa noite, que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer virar os caminhos do Senhor. Dá um sinal. Tem alguém nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Eu te convido aqui à frente. Pastor, hoje eu vim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem um sinal, eu quero orar por você e pela sua vida. Tem alguém? Onde está a primeira vida? Onde está a primeira vida? Eu quero orar pela sua vida e pela sua casa. Ok? Onde está a primeira vida? Deus dá a sua mão. Este é o ano da revolução, este é o ano do perdão, este é o ano da restituição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome do Senhor Jesus. Amém.